Bom dia, bom dia, bom dia, networkers, nossos live espectadores. Hoje com um convidado internacional e ó, já tá aqui, Marco Buscema. Marco? Hi, Eduardo, Marco. bom dia, bom dia. Bom, bom dia, Marco. Ciao. I will have to. I know you prepared something in Portuguese, but I Okay, will have to translate. And in the first beginning, I used to presentate the live, okay, okay. in Portuguese. I don't know if you can understand me. Meus amigos, esse é Marco Buscema, mas antes dele se apresentar, eu pessoalmente não gosto de ficar apresentando, não gosto de formalidades, eu prefiro que os nossos convidados contem a sua própria história. Daqui a pouco o Marco vai fazer isso para nós. Obrigado, Gustavo, Max, Spert, Andréia, o pessoal está entrando. E eu quero explicar o seguinte para vocês. As lives da reciprocidade, elas surgiram... no começo eu fiquei bastante receoso, porque houve uma grande enxurrada de pessoas fazendo lives. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ser convidado para fazer lives, para dar palestra, e o Marco vai contar a nossa relação aqui também. E eu decidi, então, como um bom networker que eu sou, retribuir a todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram com a minha carreira ou com o Enchendo a Banca, que é o meu curso onde a gente leva os advogados a conseguirem mais clientes de uma chuva de alvarás. E é isso, então eu queria só explicar. Bom dia, quero agradecer a todos. Eu vou pedir a vocês que convidem as pessoas aí através do aviãozinho e os coraçõezinhos para mostrar para o algoritmo do Instagram que vocês estão curtindo. E assim ele vai convidando mais pessoas para assistirem a nossa live. Marco, did you understand me? More or less. I can More or say less. that more or less I I understood. was explaining to our networkers and Oh, our okay. live expectations that this project I didn't want to do lives because everyone was doing lives and it was kind of mustn't. And then I began to be invited uh, to participate in live talks, workshops, and then I decided as a retribution to who helped me in my career and the Chenda Ah, Banca, as you know, I got it. I got it. to invite other people and you, of course. You are very special. Yeah, our relation is very special. And I want you to present yourself. Então, eu Marco, estou pedindo para o Marco se apresentar. Expliquei para ele o que eu falei para vocês há pouco. Expliquei, pedi para o Marco se apresentar para nós. Por favor, Marco. You Okay. are the star. Okay, come on. I get shy. But I try to introduce myself in Portuguese. And so forgive me, it's the pronunciation is not correct. Okay? So, bom dia. Bom dia. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Ok? Sou Marco Buscema, sou italiano e advogado. Eu moro em Udine, Itália. Udine, noroeste da Itália. Sou um especialista em direito de seguros. Estou aqui hoje porque, junto com o Eduardo, acreditamos que a colaboração e as alianças são fundamentais hoje e dar uma mensagem de amor em uma época que há necessidade. Porque juntos podemos fazer muito mais. Sou o fundador da WIL, uma liga mundial de advogados independentes. Somos livres, somos independentes. Mas acreditamos que, se unirmos forças, podemos ajudar mais as pessoas.
Ciao, So, Francesca. Francesca is with us, Marco. ciao Francesca, ciao. Marco, eu fico emocionado. I get, I don't know, I don't remember how to say it in English. I always get emotion Yeah, when we talk and you see and hear you speaking in Portuguese. It's a great joy. Eu estou falando para o Marco, gente, que eu sempre fico emocionado nas nossas conversas, porque nós temos um propósito de contribuir com o outro, assim, e contribuir com as pessoas muito grande, né? Ouvir e ver o Marco falando em português tão perfeitamente, eu me emociono, eu fico muito bom, Marco. Marco, see? in the first beginning, I think it's very important we talked about will. But in the first beginning, I want to explain to our audience why you were a great referee, soccer and big soccer referee. But I want to explain, why did you decide to become a lawyer? Pessoal, just a minute. Eu estou perguntando para o Marco, antes de tudo, eu sempre faço essa pergunta para os nossos convidados. Claro que vai ser muito importante ele falar sobre a WIL, que é a Worldwide Independent Lawyers League, que ele é o idealizador fantástico, incrível, o que ele já conseguiu fazer até agora com a WIL. Mas eu queria que ele te explicasse, o Marco foi um árbitro de futebol, um grande árbitro, assim, no futebol profissional e depois do beach soccer. Ele viu muito o Brasil ganhar da Itália, tanto em um quanto em outro. Mas eu pedi para ele explicar o porquê que ele resolveu se tornar advogado. Okay, so actually, I'm keen on football since I was a child, but I was not good in playing football. I was not good. So at 16 years old, so 30 years ago, more than 30 years ago, I decided to remain in the football environment, and so I decided to try to be a referee. And so I started this career, and year by year, they told me, "Yeah, you are not so bad. You're not so bad." And this career taught me a lot. Making decisions quickly. Stop me, my friend, when you need to translate. Ok. Eu vou traduzir. I will do it. O Marco está dizendo que ele sempre gostou de futebol, só que ele era muito ruim. E não jogava bem, não. Mas sabe como é que é? Italiano é quase igual ao brasileiro, como em relação ao futebol, né? Então ele quis ficar no ambiente do futebol e aos 16 anos ele decidiu se tornar árbitro. E com o passar do tempo, as pessoas foram dizendo, pô, até que você não é tão mal assim, né? E ele está dizendo que essa carreira do árbitro foi determinante, assim, porque ele aprendeu a tomar decisões rápidas. Aliás, eu percebo que não só para advogados, mas para muita gente, tomar decisões é um grande desafio. Quanto mais decisões rápidas. I don't know if you understood me, Marco. Yeah, definitely. Yes. It's a challenge to make decisions for many people. Yeah. That's if I understood correctly. Yeah, definitely. But moreover, making quick decisions under pressure, under big pressure by the spectators, by the players, by all the people there. And so many times it was not a friendly pressure. It was a hostile pressure. So, and it taught me to understand that I was not the most important man there,
but the game was more important than me. So if I had to award a penalty kick at the last minute, I had to do this, even though it was dangerous for me, for myself. O Marco está dizendo que, okay, yes, that it must be very, very difficult. It must be crazy. O Marco está dizendo que mais importante do que tomar decisões foi que, como árbitro, ele aprendeu a tomar decisões rápidas e muitas vezes contra os espectadores. Então, ele percebeu que o jogo, o esporte, futebol, ele não era o mais importante ali, nem os jogadores em si, mas o espetáculo, o esporte, futebol, estava acima de tudo. Então, ele sempre, se ele tivesse que tomar uma decisão contra os espectadores ou contra o time da casa, por exemplo, ele ia tomar, porque o mais importante era a grandeza do futebol, do esporte. I wish all referees act like you, Marco. They should, but you know, I'm more than sure that most part of the referees are so passionate. Many times, I can tell you, many times, some people try to hit me, try to hurt me after the match, you know, because I made, in their opinion, wrong decisions against their teams. But it was not so important because the regularity of the game was more important than my safety. So it's something that I brought also in my professional stage, as a professional, I can say. I will translate. O Marco está dizendo que, assim, inclusive, muitas vezes tentaram agredi-lo, machucá-lo, ele falou, acertá-lo, né? Depois da partida, às vezes até durante a partida, mas o mais importante era o bom andamento da partida, tomar as decisões que ele achava corretas naquele momento, mas tinha que tomar decisões. Né? Até antes eu brinquei que eu gostaria que todos os árbitros pensassem como ele, e falou que deveriam, mas às vezes é muita paixão envolvida, né? E aí o Marco completou dizendo que tudo isso deu muita experiência para essa transição de carreira, não é isso, Marco? Sim. Sim. Sorry, can you hear me? Can you see me? Yes, of course. Okay. Yeah, sure, Eduardo. I can't see your hair. I can't see your hair, Marco. Sorry? I can't see your hair. Estou dizendo pro Marco que eu não consigo ver o cabelo dele. Your hair. Yeah, but I don't know. Okay, now is it better? That's a joke, Marco. That's a joke. Okay. That's like Collina, you know, the referee without the bold referee. Yeah, but it is still my passion. I'm no longer a referee on the pitch, but I am a manager now. I'm mentor for younger referees. But this experience led me to be, let's say, a good leader also in my profession. And you asked me, Eduardo, why did I decide to be a lawyer? Because of, basically, I like justice. And I don't like when weak people are hurt, and I want to re-establish the fairness among the people, you know, equality. But basically, I want to help people because 23 years ago, I had a very bad traffic accident. I was abroad. I was in Turkey, and I didn't get any legal help there. So I decided, okay, I didn't get help. So it means that universe is telling me, you will be the helper. But if I want to help people in Turkey, in Brazil, in Mexico,
I need people around me. I can't help people in Brazil. I can help people in Brazil with Eduardo. So Yes. I need an aliança. Ok, Marco, I will translate. O Marco estava explicando que agora ele não é mais árbitro, ele é um tutor dos jovens árbitros. E como eu perguntei para ele por que ele decidiu ser advogado, eu já sabia dessa história, mas ele decidiu ser advogado porque na juventude ele sofreu um gravíssimo acidente de ônibus na Turquia. Foi gravíssimo porque muitas pessoas morreram e o Marco foi um dos poucos sobreviventes. E naquele momento ele estava num país estrangeiro e ele não recebeu nenhum auxílio. As pessoas lá foram absolutamente insensíveis com a condição de ele ter presenciado uma tragédia, ter sido um sobrevivente, ser um estrangeiro e ser um rapaz novo, ser de madrugada, e ele se sentiu... Ele pensou, puxa, mas caramba, eu não... Por que ninguém me ajuda? E foi aí que ele deu esse estalo, essa virada de chave, para ele dizer, bom, então eu vou me comprometer a ser o interlocutor dessas pessoas. Eu vou me comprometer a ajudar as pessoas, e provavelmente foi por isso que ele resolveu ser um advogado que atua nessa parte de acidentes, de seguros e resseguros, porque foi justamente a situação que o fez pensar qual a importância de ser advogado. E ele tem esse senso de justiça muito grande, e percebeu também uma coisa, se ele precisa ajudar pessoas, se ele quer ajudar pessoas, se esse é o propósito dele, ele não consegue ajudar pessoas sozinho, é impossível. Então, claro que ele tem uma possibilidade de ajudar algumas pessoas na Itália, mas, por exemplo, no Brasil, se ele quiser ajudar alguém, vai ser por meu intermédio, que sou um dos parceiros da Will aqui no Brasil. E o Marco está deixando bem claro. Não é possível ajudarmos pessoas sem construirmos alianças. Não é isso, Marco? Exactly. But in order to help, so why WIL? WIL stands for Worldwide Independent Lawyers League. The last word is very important. We are a league. So league comes from sports. This is the topic of today's meeting. You know, we are not talking about legal technicalities. It's not so important. Okay, we are lawyers and we are expected to do our job at the best. But it would be boring. We are not interested in knowing how lawyers do their jobs. Okay, it's your job. But the values. So. There are many legal networks. There are many legal teams around the globe, but WIL has a specific feature. We share values. I have known Eduardo now for 3 years, and hopefully we will meet again very soon. But we are friends. That's the point. We share the same vision. So that's important to be surrounded by people. That's what we do in WIL as lawyers. But it's valid for all the professions, not only for the lawyers. If we focus on the aliança, Portuguese aliança, on cooperação, colaboração, and on the alliance, we can really overcome every obstacle. Ok. Every obstacle. Let me translate, Marco. O Marco está dizendo, bom, e o porquê da WIL, né? WIL, Worldwide Independent Lawyers League, que eu vou traduzir, que é worldwide, de todo mundo,
independent, que é independente, lawyers, advogado, que é uma liga. Ele trouxe esse conceito de liga do esporte. Porque existem muitas organizações de networking entre advogados. A grande diferença da Will é que nós nos conectamos pelos nossos valores. Inclusive, eu vou acrescentar que a gente sempre compartilha esses valores para que isso fique claro, né? Então, nós temos dentro da Will a mesma visão e esses valores, porque a conexão, a colaboração, juntos, são a melhor forma de transpor qualquer tipo de obstáculo. Quer dizer, por mais dificuldade que a gente tenha em muitos aspectos dentro da Will, que seja língua falada. Hoje, o Marco vai falar, acho que tem muitas línguas, muitos países, muitos fusos horários. E independentemente disso, né, a gente consegue criar essa relação de uma certa intimidade. Recentemente a gente teve uma perda, assim. Não foi um membro da nossa liga, mas foi a esposa. E assim, meu pesar foi tão grande como se eu estivesse com ele lá. Em função dessa construção. Não é, Marco? Yeah, exactly. And since we have a vision, because what I saw and then I shared with Eduardo and with the other colleagues, all of us are experienced lawyers, we are senior lawyers. So if we want to help the clients, what I saw that I want to help a lot of people, not some people. Of course, we are professionals, we get paid for our jobs, but we have to be close to the people. So the vision of Will is to democratize the high-level legal assistance and make it easily accessible globally for each individual, company, or entity. So for the small and mid-sized companies, or for the individuals, normally, on average, it is very difficult to get this high-level legal assistance because it's too expensive. It's not affordable. But if we make alliance with independent lawyers, we can provide these top independent and experienced lawyers. We can provide a top legal assistance, but people can speak to us. They are not scared to speak with the lawyers. Okay, but how much is it? It's something that you can afford. Let's speak about that. O Marco está dizendo que a grande, como a gente, bom, primeiro que nós lá na Will somos todos, acho que 99%, advogados muito experientes, seniors, lawyers, né? E todos têm 10, 15, 20 anos de experiência. E ele quis criar uma possibilidade de ajudar muitas pessoas. O que acontece é que se você tem uma necessidade de um auxílio, por exemplo, fora do seu país, seja um indivíduo, seja uma companhia, seja uma entidade, isso pode custar uma fortuna. Então, a Will veio para democratizar essa assistência, para possibilitar que pessoas, entidades, empresas, pequenos empreendedores, que jamais teriam a possibilidade de conseguir, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu uma coisa de pessoas que começaram a importar e exportar muito. Só que se dá uma encrenca nesse processo, ele não tinha nenhuma possibilidade
de tentar reaver o seu prejuízo, se ele foi ludibriado, se ele foi enganado, ou se houve algum problema nessa transação. E a Will veio para isso, para possibilitar que esta pessoa, um exemplo bem claro que eu quis trazer, tivesse essa oportunidade, esse acesso. E eu, quando falo para as pessoas, tal, você fala, cara, ó, eu tenho contato com advogados do mundo inteiro. Se você precisar de alguma assistência, alguém que quer internacionalizar o seu negócio, por exemplo, porque tudo bem que abrir negócios no Brasil é um desafio. Acontece que abrir negócios na Itália pode ser fácil. A gente sabe até que não é, né, Marco? Poderia ser, mas sozinho é quase impossível ele conseguir essa assistência. E quanto custaria isso? E a Will veio para abraçar essas pessoas para poder acabar e democratizar essa possibilidade que estava circunscrito a apenas grandes corporações de advogados a dar esse tipo de auxílio. Go ahead, Mark. Yes, basically that. I mean, how it is possible. Let's go back to the topic of this meeting. How can we establish a good cooperation, collaboration, with the love? Because we know each other. I can't forget. You know, it's relationships and business, the two of. So sometimes we speak about business. We are a league. So, you know, a league, it's a football team. In Italy and in Brazil, football is the main sport. Okay, so the team players, of course, they are professionals. They train every day. They want to win a match. So they share a goal. They want to perform. They have to perform. They want to win a league or a championship. But when the match is over or the training session is over, they stay there. They don't leave. In a network or in a team, they share tasks. But when the task is over, people go. They separate. But in a league, they stay. They go and have dinner together. They share their leisure time. So with Eduardo, we speak often, very often, about business, about labor law, about new things in the legal world. But I can't forget that in the dead of lockdown in Italy, I was in despair because I couldn't leave my place. I couldn't leave my house. On Saturday evening, Eduardo organized a caipirinha session for me and for other Italian people, European people under curfew, under lockdown. And it was valuable. It was valuable because we understood that it is a real alliance. It is. And there was love there. Marco está dizendo, gente. You won't make me cry today, ok? O Marco está dizendo que queria voltar um pouco no começo da nossa conversa, da nossa live. Ele fez uma pergunta: como é que nós podemos, então, estabelecer a melhor forma dessa colaboração? Com amor. E é claro que nós somos advogados experientes, nós praticamos o direito, a gente troca experiências jurídicas, isso é muito importante. Mas como ele falou, por isso que ele fez questão de dar o nome de liga, porque se fosse um grupo, simplesmente um grupo de networking de negócios, o que a gente faria? Acabava e cada um ia tocar a sua vida, e na liga não. Numa liga, um time de futebol, terminou o treino, muitos ficam lá, confraternizam, trocam experiências especiais, né? E é claro que a gente está preocupado com a performance, com o desempenho, mas isso é que nem no Enchendo a Banca. Eu acho muito importante o desempenho dos colegas,
Mas chegou um momento de a gente humanizar tudo isso. Porque os advogados, pelo menos aqui no Brasil, e pelo que você fala, percebo que na Itália também, em muitos lugares do mundo, eles se desconectaram do seu propósito principal. E aí, o Marco fez essa colocação, que ele, no começo do lockdown, ele estava... Todo mundo sabe que na Itália foi gravíssima a situação do lockdown, inicialmente. Foi muito pior do que no Brasil, as consequências. E ele trancado dentro de casa, sozinho, e numa dessas sessões aí, eu fiz uma brincadeira com o pessoal, e era dia do meu aniversário, não sei se você se lembra disso, Marco. E era um sábado à noite, o Marco sozinho. Vocês imaginam uma sexta no sábado à noite, sozinho dentro de casa, trancado, sem poder ver pessoas. E aí eu organizei uma sessão para ensinar os nossos colegas da Will a fazer uma caipirinha. Inclusive, teve gente que fez, o Max fez a caipirinha e ainda postou foto, etc. Quer dizer, essa preocupação que nós temos uns com os outros de contribuir profissionalmente, de estar apto e pronto para qualquer tipo de situação profissional, mas de dar esse suporte, por que não dizer, emocional. Porque nós nos tornamos amigos, de fato. E, claro, existe uma máxima de que, às vezes a amizade é boa e é ruim para os negócios, né? Mas a Sabrina, viu, Marco? Ela adaptou um ditado em português. Tem um ditado aqui, eu não sei quem foi que inventou isso, que fala: amigos, amigos, negócios à parte. E eu e a Sabrina não concordamos com isso. Porque se eu quero construir negócios a partir da construção desse relacionamento, então isso está errado. Então a Sabrina adaptou para amigos, amigos, negócios faz parte. Faz parte. Porque se quando você quer fazer uma venda, um negócio, você precisa criar uma confiança com a outra pessoa, os teus amigos, você já tem a confiança dele. Não é isso, Marco? Exactly. In real, that's the point. If we have this kind of relationship, and it happens, we can call each other overnight. I can call Eduardo, he can call me, hey Marco, I have a problem. Eduardo, I have a problem in Brazil. My client is there. It happened. It happened with Joseph, for example, from Israel. He called me on Sunday morning at 5 in the morning. My mobile is 24/7 active. And he told me, hey Marco, please help me. A client of mine is detained in Mexico and I need your help. So I called Luz Helena in Mexico and we organized the assistance in a few minutes. But it wouldn't have been possible without a strong relationship. Because Yossi met me, I met Luz Helena, we are friends. And Luz Helena told me when I called her, oh, okay, Marco, I'm dressing up. It was midnight in Mexico. Okay, Marco. Midnight. Okay, I'm dressing up. What time is in Italy? What time it was in Italy? 5 in the morning, 6 in the morning. 5 in the morning. Yeah, okay. 6 in the morning. Sunday morning. And it was Sunday night also in Mexico. So and Luz Helena told me, okay, Marco, I'm dressing up. I'm going to the police department right now. O Marco está contando uma história, gente, e é fascinante. Que ela somente seria possível de acontecer, somente foi possível em função dessa amizade. Que o Marco já conhecia o Joseph Weinhaus, e já conhecia a Luz Helena Tobon do México. E o que aconteceu? O Yossi, que é o apelido carinhosamente que nós chamamos, apesar que com aquela barba ele está parecendo um ancião. Mas o Yossi teve um cliente que foi preso na alfândega do México. Ligou para o Marco às 6 da manhã, o que não seria possível de ligar para qualquer outro parceiro se não fosse um amigo. E o Marco ligou para a Luz Helena, e era meia-noite no México, e também isso não seria possível se ele não fosse amigo da Luz Helena, da Luz. Porque imagina as pessoas, os familiares, os maridos, as esposas, mas quem é essa pessoa te ligando a essa hora?
Assim, eu não sei, dependendo da situação, seria absolutamente impossível. E a Lúcia, não. Claro, Marco, deixa eu me vestir e vou correr para o aeroporto. Em 5 minutos, e eu sei do desfecho dessa história, e a gente sempre fala com muito orgulho, né? Porque ela foi lá e resolveu o problema do cliente do Yossi. Simplesmente assim, num domingo de manhã, na Itália, ou seja, numa madrugada de sábado para domingo no México, e vocês imaginam, quem faz viagens internacionais sabem como é um ambiente hostil, esse ambiente de alfândega, um estrangeiro da Turquia não, o Yossi é de Israel, preso na alfândega do México, e ela conseguiu solucionar a situação. Realmente é quase um conto de fadas, né, Marco? Se não fosse essa estreita relação. Exactly. It's almost a fairy tale. Nobody would believe. Yeah, actually, I wouldn't have believed even 2 years ago, 3 years ago. Yeah, if they told me, hey, in 2 years you will have so many lawyers around the globe with you, helping you, I would have told them, hey, you're kidding me. O Marco está dizendo que nem ele mesmo achava que há 2, 3 anos atrás isso seria possível. Se alguém perguntasse para ele, você vai reunir diversos advogados pelo mundo inteiro, ele falou, imagina, você está maluco. Marco, quantos advogados hoje tem a Will? Você sabe o número exato? Sim. I don't know how to say in Portuguese, but 165, more or less. São 165 advogados. Quantos países, Marco? 62. Quantos países? 62 países ao redor do mundo. E as pessoas não ficam pensando que, não, mas é fácil reunir no leste europeu. Não. A Will tem representantes nos países das maiores economias do mundo. Em todos os países das maiores economias do mundo. Certo, Marco? Exactly. Yeah. E você faz uma brincadeira. Você já somou esses 165? Quantos anos de experiência na advocacia está dando agora? Quantos? You're asking me. We have more than 2,000 years of legal mais de 2.000 anos de experiência. Então, não são advogados com 1 ou 2 anos de experiência na advocacia, são advogados com mais de 20 anos, more than 20 years, 15 years experience all over the globe. Todo mundo, Estados Unidos, temos diversos representantes, Canadá, México, Brasil, sem contar América do Sul, nós temos aqui Colômbia, Peru, Chile, eu não me recordo de todos, mas então vamos falar das maiores economias na Europa, França, Portugal, Itália, Inglaterra, praticamente todas as maiores, Alemanha, sem dúvida, pela fora, Áustria, Austrália, Bélgica, em África. Os maiores países africanos, né? All over the world. É uma representatividade extremamente significativa, é uma coisa muito louca. Pensar que eu tenho orgulho de dizer que se eu sei que alguém está tendo um problema, sei lá, na França ou na Itália, pegar o celular, enviar uma mensagem, fazer uma ligação e eu vou ser atendido. Exactly. We started from the opposite. We started from the people, and then we went to the skills. So, nós começamos ao contrário. Primeiro pelas pessoas, depois pelas habilidades. Exactly. First, we chose the lawyers with the same. We chose and we are choosing because
really is an ever expanding network. We are going and we are expanding every week with 2-3 newcomers but we choose people because of their mindset, not because of their skills. Of course, they are important. The skills are important, but people are referred. They told us, hey, please have a chat with Eduardo. He's a good guy. He's a very experienced lawyer in Santos. Please. Okay. Then Eduardo is not only a very good lawyer, and he is, but he is also a great man. So that's the key, the difference, the step ahead. The step ahead. O Marco está dizendo que as pessoas da Will, elas não são... Claro que as habilidades e as qualificações como advogados são importantes, mas as pessoas, elas são escolhidas de acordo com a sua mentalidade. E essa mentalidade a gente tem que compartilhar com as pessoas e provavelmente será a grande diferença no mundo, mano. As pessoas se destravarem da mentalidade da escassez. Daquela acumulação, daquela coisa que tudo eu tenho que fazer por mim para sobreviver. Para a mentalidade da abundância. Sabendo que o mundo e o universo inteiro é abundante. E possibilitador. Então ele está dizendo que não só ele me indicaria para alguém que tem um problema no Brasil, porque eu sou um excelente profissional, mas principalmente porque eu sou uma pessoa que está conectada com essa visão, que tem essa mentalidade. Né, Marco? Exactly. Yeah. But everything in Will, you know, Will is a story of cooperation. Desculpa, Marco, eu esqueci de dizer. Desculpa interromper. I'm sorry to interrupt you. Eu esqueci de dizer, gente, que beleza, como vocês se conhecem? O Marco e a Will organizam encontros, mais ou menos 3 a 4 encontros semanais, não é obrigatória a participação em todos os encontros, com esses propósitos, de nos conhecermos individualmente, de trocarmos experiências em um certo aspecto e depois de darmos sugestões para o melhor desenvolvimento. Por exemplo, o Marco, e nós acabamos criando uma subdivisão da Will, que é de advogados trabalhistas. Marco, se me permita compartilhar com as pessoas, com os nossos colegas, a visão da Will Labor Law, que é a Will trabalhista, que, eu trouxe essa ideia e o Irving concordou comigo, ficou até um pouco assustado, assim, porque, não, a gente quer compartilhar a experiência trabalhista. Eu falei, a gente tem que trazer para o mundo, acabar com essa dicotomia, acabar com esse embate entre empregado e empregador, porque eles não são adversários. Eles são aliados. Exactly. E a gente trouxe essa visão porque o mundo inteiro criou esse conceito. Que parece que é um contra o outro e não é. As grandes corporações modernas já perceberam isso. Né? Yeah. E é isso que o Marco desenvolve junto ao Will também, né, Marco? Yeah, exactly. Speaking about business, the service, the product, the legal service is better when people are connected. Because for the client, it's much better having one stop point only to speak with one people, and that's it. And this person speaks with the other colleagues and organizes everything. It's much better. Much better. And for a mid-sized company or for a small company, that's our target market. That's why we want to offer this kind of high-level services, legal services. It's an advantage. Normally, they don't have access to this. They don't have access to this. O Marco está dizendo que, falando em termos dos nossos negócios,
é muito melhor para os nossos clientes quando ele tem apenas um ponto de conexão. E que essa conexão tenha essa capacidade esse hub de conseguir ter essas conexões internacionais para poder auxiliar esse cliente. É uma coisa que, como a gente disse no início, normalmente as pequenas e médias empresas, os pequenos empreendedores, não teriam acesso por causa do preço. Todo mundo sabe quanto custa ser assessorado pelos grandes escritórios internacionalizados aqui no Brasil. E com a Will, a gente abre esta possibilidade para quem jamais poderia pensar em ter essa assessoria internacional. Certo, Marco? Exactly. No, basically that. I mean, the concept, but linked to what we are speaking about today. Cooperation and what you mentioned. If we look at our colleagues, I'm speaking about lawyers, but it could be the same in other jobs, you know. If we look at lawyers, as you said, Eduardo, as people who can help us and not as like competitors, it's much better. It's much better. And we don't need to lose our independence. It's not needed. We can be free, we can be independent, but establish our job in cooperations, in alianças. Marco está dizendo que isso se aplica não só para advogados, mas para todas as profissões, mas muito importante para os advogados, que para nós, enquanto trabalhando nessa área, é muito melhor termos essa sinergia e sermos aliados e não competidores, né? E é muito comum, eu não sei por que isso nunca foi uma coisa minha, mas eu já fiz muita audiência na minha vida. E o colega se comportar como se ele fosse o meu inimigo. E querendo colocar as partes num confronto que não faz sentido. Porque se alguém não entendeu nada nessa pandemia, perceba, e eu vou dar a minha visão. Chegou um momento, e a Will é prova disso, de nós revermos os nossos valores. E este valor de cooperação, ele tem que ser resgatado. É inexorável, é pela sobrevivência da humanidade. Não é só pela advocacia, não é só por empregados e empregadores, é pela sobrevivência dos seres humanos. Yeah. Não há porquê mais essa competição. Tá claro, essa prova é clara. E eu tenho convicção, Marco, de que através da Will, a gente pode promover isso mundialmente. Não só para os nossos clientes, mas é uma semente que a gente está plantando. I agree. It's about attitude and mindset. Okay, we are lawyers, but it's not only for the lawyers. It's not only for the lawyers. It's for the people. That's why I wanted it will. First, we are people. Then, we are lawyers. É isso. É o que o Marco está ratificando o que eu estou dizendo. E a Will, claro que não é só para os advogados, mas para todo mundo. E é por isso que a Will, antes vem as pessoas e depois vem a questão de advocacia. E não que a advocacia não seja importante. Ela só não pode ser um fim em si mesma. É por isso que eu decidi, Marco, não sei se você sabe, perguntar para os nossos convidados. Claro, nem todos são advogados, mas a maioria são. Mas perguntar para os meus convidados o porquê que eles resolveram ser advogados. Eu percebi, Marco, que a maioria se esqueceu deste porquê. Ou está na advocacia apenas por um valor secundário, que é o dinheiro. Mas ninguém entra só pelo dinheiro. Eu quero que as pessoas resgatar esse valor das pessoas. Todo mundo precisa se lembrar
Então, a tua razão foi a mesma que a minha. O senso de justiça. O senso de eu não aguentar ver coisas... Por que que eu preciso... por que que eu não posso repartir igualmente? E não é um pensamento socialista. É só um pensamento das pessoas que pensam nos outros. Que se importam com os outros. E é isso que eu acho que é significativo entre nós, né? O Yossi às vezes fica bravo, ele me cutuca, né, para ver se eu não, se eu não saio fora do trilho, se eu não, se isso, mas é uma convicção minha. Ele sabe disso, né? Ele gosta de me provocar para eu reforçar isso. Okay. Yeah, I agree, definitely. Marco, Yeah. nós temos aí mais uns 9 minutos da nossa live. A gente sabe que a gente adora conversar, a gente sempre poderia ficar horas conversando, mas, claro, todos nós temos outros a fazer, você como o grande líder da Will, ainda mais. Mas é sempre uma alegria. Eu e a Sabrina, que a minha esposa, somos seus fãs assim, incondicionais. Eu queria que você deixasse fica à vontade para deixar o seu recado final aí. O que você... Sua mensagem para os advogados do Brasil, do mundo. A message, you mean? Whatever you want. Your final... I show this. Esse é o logo da Will, gente. Logo da Will, but if you turn, it's the same. It has a meaning. It has a meaning. O Marco está dizendo que se você perceber o logo, do outro lado, ele é o mesmo. E tem um significado isso. E qual é o significado? The first part, let's say this one, represents the Roman columns. You know, the Roman buildings with the columns? A primeira parte... Eu vou explicando aos poucos, Marco. A primeira parte representa as colunas romanas. Afinal de contas, a maioria dos países segue o direito romano, tem sua origem, né? Yeah. Then this first half, of course, it's a graphic design, okay? Then this first half rotates and it composes the second half, okay? The other half. It has a meaning because in Will, we want to offer the service at the same level. O que ele está dizendo é que se virar metade, se virar, a outra metade é igual, porque na Will nós queremos oferecer um serviço no mesmo nível sempre. Yeah, with the client. So if I put the visit card in a vertical way, on a desk, okay, like this, okay. If I put in this way, and se ele colocar na mesa na vertical, and the client sits on the other side of the desk, I can read Will and they can read Will. So it means that lawyer and the client stay at the same level. Marco está dizendo, então, se ele colocar o cartão de visitas da Will com esse logo em direção ao cliente, ou na vertical, o advogado lê o Will e o cliente lê o Will. Significa que advogado e cliente estão na mesma hierarquia. O advogado não está acima do seu cliente. Isso é importante, né, Marco? Nor the client stays above the lawyer. Nem o cliente está acima do advogado. And in Will, all of us are independent. We are seniors. There are no bosses. We are peers. We are at the same level, the lawyers in Will. So the logo means Roman law plus equality. So equality is the key factor and the message I want to leave at the end of this session. Ok. O Marco está dizendo que na própria Will não há hierarquia entre os advogados. Então,
O que ele está dizendo é que o logo da Will representa a igualdade. Igualdade entre os membros da Will, igualdade entre cliente e advogado. E é essa mensagem de igualdade que ele quer deixar aqui para o nosso final. A importância de nós percebermos isso. Exactly. That's isso, né, what Marco? I wanted to leave to you, to your friends, to your colleagues here in the chat, in the session. Valuable. Gostou do Instagram, Marco? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O Marco nunca tinha feito uma live no Instagram, não conhecia, né? Não usa o Instagram. Gostou? Did you like Instagram? Yeah, definitely. Wonderful. Great idea. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for that. Então, That was great. O Marco gostou do Instagram, falou que foi bacana, uma boa ideia. E é diferente, né, Marco? It's a little bit different than our meetings in Zoom. Zoom calls. I must tell you, in the beginning of the lockdown, nobody knew Zoom, but I knew because of you. Eu estou dizendo que no começo do lockdown, a maioria das pessoas não conheciam esses aplicativos de videoconferência, eu especialmente o Zoom, e eu já conhecia, graças ao Marco, porque o Marco me apresentou e foi um aplicativo com os quais nós nos conectamos pela primeira vez, vamos dizer assim, não pessoalmente, né, Marco, mas visualmente. Eu tenho que te agradecer por isso, porque quando todo mundo começou, eu já conhecia a ferramenta, já dominava a ferramenta, e foi bem bacana. Marco, eu preciso... Você está me entendendo bem o meu português? Sorry, did you ask me if I understood? Yes. Yeah, I can understand you. Ok. Então, eu tenho que te agradecer imensamente por mais essa participação sua, mas eu tenho que agradecer muito mais. Tenho que agradecer por esse propósito, por essa visão que você teve, e isso foi para poucos. Assim, é uma gratidão imensa de você poder ter reunido tantas pessoas com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, com esse propósito de contribuição, o valor de contribuição, com esse propósito de ajudar as pessoas ao redor do mundo. Então, mais do que te agradecer por você ter aceito o meu convite, eu quero agradecer por você ser meu amigo, ser meu parceiro, e isso é muito, e conta muito para mim. Saber que em breve, eu espero que o ano que vem a gente consiga estar juntos pessoalmente. Thank you. I hope so. I hope we can. Ixi, Marco? Ixi, travou para acabar. Can you hear me now? Can you hear me now, Ok. Eduardo? Travou um minuto. Yeah, but Can now... you repeat? Yeah, Okay. I Yes. also want to meet you live soon in Brazil. I hope Okay. Okay. Marco, I like your suit. Yeah, my jacket, you mean? Great suit. As an Italian, of course. Yeah. And thank you very much. Muito agradecido, meu amigo. E é isso. Eu tenho certeza que todo mundo te adorou o nosso bate-papo, e a gente plantou uma sementinha da importância dessa contribuição, e evidentemente que existem muitos requisitos. Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar como é possível fazer parte da Will, graças a essa semente que nós estamos plantando, e aí cada um de vocês pode me contactar, que eu pessoalmente vou conversar com o Marco sobre cada uma dessas pessoas que tem o interesse de estar junto desse propósito de conectar o mundo através da advocacia. Most welcome. You are most welcome. E é lógico, é o nosso propósito no Enchendo a Banca, de conectar as pessoas, de fazer com que os advogados obtenham
sucesso, eu tenho muitos clientes, ganhem dinheiro e com isso eles também possam se juntar nesse nosso propósito de mudar a mentalidade das pessoas. Eu acredito fielmente que os advogados no Brasil e no mundo são capazes de mudar o mundo. Porque são influenciadores, são pessoas em posições estratégicas e a gente só precisa de alguém para puxar isso. E mundialmente, eu tenho certeza que você vai ser uma dessas pessoas nessa posição, Marco. Então, agradeço a todos pela assistência, nossos networkers, nossos live espectadores. É isso aí, uma fantástica semana para todo mundo, para você, Marco, para o pessoal da Will, e um forte abraço para todo mundo. Tchau, Marco. Thank you. Ciao, Eduardo. Thank you to all the people here. Thank you very ciao. much. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.